Primo Levi, os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Conclusão. A experiência de que somos portadores, nós, sobreviventes do lager nazista, é estranha às novas gerações do Ocidente. E cada vez mais se faz estranha à medida que passam os anos. Para os jovens dos anos 50 e 60, eram coisas de seus pais. Falava-se delas em família. As recordações ainda conservavam o frescor das coisas vistas. Para os jovens dos anos 80, são coisas de seus avós, longínquas, esfumadas, históricas. Eles estão assediados pelos problemas de hoje, diferentes, urgentes, a ameaça nuclear, o desemprego, a exaustão de recursos, a explosão demográfica, as tecnologias que renovam freneticamente e às quais é preciso adaptar-se. A configuração do mundo mudou profundamente. A Europa não é mais o centro do planeta. Os impérios coloniais cederam diante da pressão dos povos da Ásia e da África, sequiosos de independência, e se dissolveram não sem tragédias e lutas entre as novas nações. A Alemanha, dividida em duas por um futuro indefinido, se tornou respeitável e, de fato, detém os destinos da Europa. Permanece a diarquia Estados Unidos-União Soviética, nascida da Segunda Guerra Mundial, mas as ideologias em que se sustentam os governos dos dois únicos vitoriosos do último conflito perderam muito de sua credibilidade e de seu esplendor. Desponta para a idade adulta uma geração cética, privada não de ideais, mas de certezas, ou melhor, desconfiada das grandes verdades reveladas, dispostas, ao contrário, a aceitar as pequenas verdades variáveis a cada estação, segundo a onda convulsa das modas culturais, manipuladas ou selvagens. Para nós, falar com os jovens é cada vez mais difícil. Percebemos que falar com eles é, simultaneamente, um dever e um risco. O risco de parecer anacrônico, de não ser escutado. Devemos ser escutados. Acima de nossas experiências individuais, fomos coletivamente testemunhas de um evento fundamental e inesperado. Fundamental justamente porque inesperado, não previsto por ninguém. Aconteceu contra toda previsão. Aconteceu na Europa. Incrivelmente, aconteceu que todo um povo civilizado, recém-saído do intenso florescimento cultural de Weimar, seguisse um histrião cuja figura leva ao riso. No entanto, Adolf Hitler foi obedecido e incensado até a catástrofe. Aconteceu, logo pode acontecer de novo. Este é o ponto principal de tudo quanto temos a dizer. Pode acontecer em qualquer parte. Não quero nem posso dizer que acontecerá, como mencionei mais acima. É pouco provável que se verifiquem de novo, simultaneamente, todos os fatores que desencadearam a loucura nazista, mas se delineiam alguns sinais precursores. A violência, útil ou inútil, está sob nossos olhos. Propaga-se em episódios intermitentes e privados, ou como ilegalidade de Estado. Em ambos os mundos que se convencionou chamar de primeiro e segundo, vale dizer, nas democracias parlamentares e nos países da área comunista. No terceiro mundo é endêmica ou epidêmica. Só espera o novo histrião. Não falam os candidatos que a organize, a legalize, a declare necessária e devida e que contamine o mundo. Poucos países podem dizer-se imunes em relação a uma futura onda de violência, gerada pela intolerância, pela vontade de poder, por razões econômicas, por fanatismos religiosos ou políticos, por atritos raciais. É preciso, pois, despertar nossos sentidos, desconfiar dos profetas, dos ilusionistas, daqueles que dizem e escrevem belas palavras não apoiadas por boas razões. De um modo obsceno, se disse que há necessidade de um conflito, que o gênero humano dele não pode prescindir.
Também se disse que os conflitos locais, a violência nas ruas, nas fábricas, nos estádios, são o equivalente da guerra generalizada e que dela nos preservam como o pequeno mal, o equivalente epilético, preserva do grande mal. Observou-se que jamais na Europa haviam transcorrido 40 anos sem guerras. Uma paz europeia tão longa seria uma anomalia histórica. Trata-se de argumentos capciosos e suspeitos. O diabo não é necessário. Não se precisa de guerras e de violência, em nenhum caso. Não existem problemas que não possam ser resolvidos em torno de uma mesa, desde que haja boa vontade e recíproca confiança, ou até medo recíproco, como parece demonstrar a atual interminável situação de impasse, na qual as potências máximas se defrontam com uma face cordial ou truculenta, mas não têm reservas em desencadear ou deixar que se desencadeiem guerras sangrentas entre seus protegidos, enviando armas sofisticadas, espiões, mercenários e conselheiros militares, em vez de árbitros da paz. E não é aceitável a teoria da violência preventiva. Da violência nasce tão somente a violência, no movimento pendular que se exacerba com o tempo ao invés de se aplacar. Com efeito, muitos sinais fazem pensar numa genealogia da violência atual, que lança raízes justamente naquela dominante na Alemanha de Hitler. De certo, não estava ausente antes no passado remoto e recente. Todavia, inclusive em meio ao massacre insensato da Primeira Guerra Mundial, sobreviviam os traços de um respeito recíproco entre os contendores, um vestígio de humanidade para com os prisioneiros e os cidadãos inermes, um respeito tendencial aos acordos. Um religioso diria, um certo temor a Deus. O adversário não era nem um demônio, nem um verme. Depois do Gott mit uns nazista, tudo mudou. Aos bombardeios aéreos terroristas de Goering responderam os bombardeios de saturação aliados. A destruição de um povo e de uma civilização se revelou possível e desejável, tanto em si mesma quanto como instrumento de dominação. A exploração maciça da mão de obra escrava fora aprendida por Hitler na escola de Stalin, mas na União Soviética voltou multiplicada no fim da guerra. O êxodo de cérebros da Alemanha e da Itália, junto com o medo de uma ultrapassagem por parte dos cientistas nazistas, deu à luz as bombas nucleares. Os sobreviventes judeus, desesperados em fuga da Europa após o grande naufrágio, criaram no meio do mundo árabe uma ilha de civilização ocidental. Um portentoso renascimento do hebraísmo e o pretexto para um ódio renovado. Depois da derrota, a tal silenciosa diáspora nazista ensinou as artes da perseguição e da tortura aos militares e aos políticos de uma dúzia de países debruçados sobre o Mediterrâneo, o Atlântico e o Pacífico. Muitos novos tiranos guardam nas gavetas o Mein Kampf de Adolf Hitler. Talvez com algumas retificações ou certas substituições de nomes. Pode ainda ser oportuno. O exemplo hitleriano demonstrou em que medida é devastadora uma guerra travada na era industrial, mesmo sem que se recorra às armas nucleares. Nos últimos 20 anos, a desgraçada aventura vietnamita, o conflito das Falklands, a guerra Irã-Iraque e os fatos do Camboja e do Afeganistão são uma confirmação disso. No entanto, aquele exemplo também demonstrou, não no sentido rigoroso dos matemáticos, infelizmente, que pelo menos algumas vezes, pelo menos em parte, as culpas históricas são punidas, os poderosos do Terceiro Reich terminaram na forca ou no suicídio. A nação alemã sofreu um bíblico massacre de primogênitos, que dizimou uma geração e uma divisão que pôs fim ao orgulho germânico secular. Não é absurdo
supor que se o nazismo não se revelasse desde o início tão desapiedado, a aliança entre seus adversários não se teria constituído ou se teria rompido antes do fim do conflito. A guerra mundial buscada pelos nazistas e pelos japoneses foi uma guerra suicida. Todas as guerras deveriam ser temidas como tais. Aos estereótipos que escrevi no 7º capítulo, gostaria enfim de acrescentar mais um. Os jovens nos perguntam com uma frequência e uma insistência tanto maiores quanto mais aquele tempo se afasta, quem eram, de que cepa eram feitos os novos verdugos. O termo alude a nossos ex-guardiões, os SS, e a meu ver é impróprio. Faz pensar em indivíduos degenerados, mal-nascidos, sádicos, afetados por um vício de origem. Ao contrário, eram feitos de nossa mesma matéria. Eram seres humanos médios, medianamente inteligentes, medianamente maus. Salvo exceções, não eram monstros. Tinham nossa face, mas foram mal educados. Embora em sua Trata-se, em sua maioria, de sequazes e funcionários grosseiros e diletantes, alguns fanaticamente convencidos do verbo nazista, muitos indiferentes ou temorosos de punições ou desejosos de fazer carreira ou demasiado obedientes. Todos tinham sofrido a aterradora deseducação fornecida e imposta pela escola, tal qual fora querida por Hitler e por seus colaboradores. Completada depois pelo drill dos SS. E esta milícia, muitos aderiram pelo prestígio que conferia, por sua onipotência ou mesmo só por fuga de dificuldades familiares. Alguns, na verdade pouquíssimos, deram cautelosa ajuda aos prisioneiros ou escolheram o suicídio. Esteja claro que responsáveis em maior ou menor grau, todos eram. Mas deve ficar igualmente claro que por trás dessa responsabilidade está da grande maioria dos alemães, que aceitaram no início por preguiça mental, por cálculo míope, por estupidez, por orgulho nacional, as belas palavras do cabo Hitler. Seguiram-no enquanto a sorte e a falta de escrúpulos o favoreceram. Foram atingidos por sua ruína, enlutados com a morte, a miséria, os remorsos e reabilitados poucos anos depois em razão de um leviano jogo político.